back in town. Now I want to hear you're gone. Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar sobre Kenji Bashiro, né? Esse carinha japonês que vocês estão vendo aí. Basicamente, nós vamos falar especificamente sobre os dois carros dele. Sim, os dois carros que aparecem no jogo Need for Speed Carbon, né? Primeiramente, vamos falar sobre o RX-7 e depois do Lancer Evolution. Já deixa o like se você gosta desse tipo de conteúdo. Por favor, é sério, pesquisar sobre o motor Wankel não foi nada fácil, tá? Elaborar esse roteiro para esse vídeo, acho que foi um dos roteiros mais difíceis por causa desse maldito motor Wankel. Então, por favor, deixa o like, porque esse vídeo, tô para dizer que foi o mais difícil até agora no trabalho de pesquisa, tá? Enfim, sem muita enrolação, vamos continuar. Bom, primeiramente, quem era Kenji Bashiro? Kenji Bashiro era um dos 4 chefes que você tinha que derrotar, né? Sendo o quarto chefe o Darius. Vou inclusive deixar um link do vídeo que eu fiz sobre o Darius aqui na descrição. Enfim... Kenji era um dos 4 chefes, né? E o Kenji, ele era o chefe que ele era líder do grupo dos Churner Cars, né? No caso, o que isso quer dizer? Para quem não se lembra, no jogo Need for Speed Carbon, você tinha que escolher entre 3 classes de veículo: Churner, Muscle ou Exotic. Inclusive, na abertura do jogo, o próprio Kenji fala sobre isso, né? Que existem 3 classes e que a cidade foi dominada por essas 3 classes, né? Enfim, o Kenji, ele era dos Churner Cars. O que Churner Car quer dizer? Bom, primeiro, na vida real, o Churner Car, ele é aquele carro que é predisposto a receber modificações. Você já deve ter ouvido falar de Churner, né? Principalmente se você assistiu Velozes e Furiosos. Né? Basicamente, Churner é aquele veículo que é customizado, aonde... Isso daqui eu vou falar de forma bem resumida, tá? E é pra pessoa que não conhece mesmo, tá bom? Óbvio que engloba um pouco mais do que isso, mas basicamente a customização ao estilo Churner é aquela customização onde ela concilia uma performance extrema com uma estética extravagante. Então, o que acontece? Para-choques, aerofólio, freio, mecânica, às vezes bancos concha, ou até o tipo de volante, tipo de câmbio, é voltado para a performance. Agora, na parte de estética, você tem rodas extravagantes, uma pintura extremamente chamativa, às vezes com raios, às vezes com fogo, às vezes, né, com os tribais, enfim, varia bastante. Tem até personagem de anime, às vezes pintam na lateral dos carros. E às vezes essa pintura ela se estende também para os faróis. Às vezes o farol ele acompanha o desenho na lateral ou no capô do carro. As lanternas também às vezes são modificadas de uma forma bem extravagante. Enfim, isso é Churner, tá? Isso é Churner. Não confunda com Chunin, tá? Por quê? Qual que é a principal diferença? No Chunin, primeiro de tudo que Chunin não é preocupado com performance. Chunin é preocupado com chamar a atenção, tá? E em segundo lugar, quando um veículo Churner, ele seria... Para você customizar um veículo como Churner, você precisa de um projeto para o carro ficar 100% harmônico. Não pode ser uma coisa bagunçada. Mesmo ele sendo extravagante, ele tem que estar organizado. As rodas precisam combinar com todo o carro. A pintura extravagante precisa casar com o design do carro. Precisa, enfim... O carro não pode ser só um monte de acessório jogado ali, só uma pintura extravagante. Ele tem que ter uma certa harmonia para ele ficar bonito, né? Claro que alguns vão achar bonito, outros feio, mas no geral ele tem que pelo menos ser bem feito. Dito isso, tá, e Churner Cars, né? Porque você pegava um carro original de fábrica ali no jogo e no jogo já dizia que aquele carro era Churner antes mesmo de você modificar. Isso porque esse termo também é usado para se referir a veículos que já têm uma predisposição a serem modificados, que já têm uma gama muito grande de peças aftermarket, enfim, aquele veículo que foi construído, ou pelo menos aparenta ser construído
para ser modificado. Vou dar um exemplo assim de um carro que todo mundo conhece, Honda Civic. Você já viu quantas peças aftermarket tem para o Honda Civic? Você já viu quantas combinações é possível você fazer com aquele carro? Tem desde peças da Mugen, que você pode instalar um kit Mugen no seu Civic, até de outras aftermarket que também deixam o Civic completamente diferente. E justamente com essa temática tuner. Então, e o jogo ele usa a palavra tuner para se referir a carros que tenham essa predisposição, que combinem com esse estilo de customização. Dito isso, tá bem, o que mais nós sabemos sobre o Kenji? Bom, uma coisa muito importante também é que depois que você derrota o Kenji, você acaba recrutando um dos membros da equipe dele. Esse membro é a Yumi. Ela é uma guia, Ou seja, ela vai mostrando todos os atalhos para você no meio da corrida e mostrando esses atalhos, no final da corrida, ela também deixa você ficar com a maior parte do dinheiro, o que é bem interessante. Além disso, porém a Yumi ela tem um pequeno defeitinho. O poder dela, de mostrar ali no GPS onde ficam os atalhos é muito curto. Às vezes ela não chega a durar nem uma volta inteira, Em compensação, ela te deixa ficar com a maior parte do dinheiro, Mas enfim, é uma escolha sua se você vai ou não vai usar a Yumi, Ok, agora vamos falar sobre os carros, que nós já falamos demais sobre os personagens. Ok, sobre o primeiro carro do Kenji, aquele Mazda RX-7. Ok, coletando os dados desse motor, o código do motor é 13B da Mazda, 1.3 turbo. Detalhe, esses são os dados do carro original, tá? Porque eu não sei exatamente quais foram as modificações que o Kenji fez no carro, Pelo menos não as mecânicas. Então, óbvio que eu vou trazer aqui dados originais, tá? Enfim, motor 1.3 turbo, código 13B, ele tem 255 cavalos, E torque máximo de 30 kg. Ok, como é que o motor 1.3 turbo gerou 255 cavalos, Ainda mais que é um carro, que é um projeto da década de 90, isso. Ok, acho que para muitos não é novidade que o RX-7 anda com um motor chamado motor Wankel, também conhecido como motor rotativo. Ok, agora para quem não conhece esse motor, o que tem de diferente esse motor do motor convencional? Bom, algumas diferenças é que esse motor ele tem pouquíssimas partes móveis, tá? Basicamente é rotor e eixo excêntrico. Essas são as partes móveis dele, tá? Esse motor ele não tem pistão, não tem biela, não tem válvula de admissão, enfim. É bem diferente, Já tá começando a complicar um pouquinho, E outra coisa, a câmara de combustão, ela não é em formato cilíndrico, ela é em formato epitricoidal. É parecido com um 8, tá? Tipo, lembra um 8. Não é um 8, mas lembra, tá? Ok. E assim, dentro da câmara de combustão, como ele não possui pistão, biela, nada disso, tem só um rotor e um eixo excêntrico. Só, tá? Tipo, é só isso, rotor e eixo excêntrico, Aliás, como esse carro ele ainda é com dois rotores, e duas câmaras de combustão, ele na verdade tem um rotor, uma relação de transmissão e um eixo excêntrico. E basicamente essas são as partes móveis do motor, tá? Só isso. Apenas isso é a parte móvel do motor e mais nada, Enfim, como é que funciona o motor Wankel? Basicamente, o rotor que fica dentro da câmara de combustão... detalhe, o rotor ele é tipo um triângulo inchado, sabe? Ele é um triângulo assim com as bordas arredondadas, Enfim, esse rotor ele gira dentro da câmara de combustão, Primeiramente liberando o orifício aonde entra a mistura ar-combustível, que seria a admissão, tá? Tipo, é basicamente assim, ao invés de ter uma válvula que abre e fecha, na verdade é o próprio rotor que tampa e abre, o orifício, deixando a mistura entrar.
né? E lembrando também que esse é um movimento de rotação excêntrico, ou seja, o rotor ele não gira apenas no seu próprio centro, ele gira tanto no seu centro quanto em volta do centro dele, né? O que é bem interessante, né? Até porque é um formato epitricoidal, né? Não é um formato cilíndrico. Bom, enfim, continuando o movimento, o próprio rotor ele vai tapar esse orifício, né? E nesse ponto do movimento, a mistura ela é elevada ao ponto da câmara de combustão, onde ocorreria a compressão e a combustão, né? E em seguida, continuando o movimento, os gases gerados nesse processo são empurrados até o orifício que dá acesso ao escapamento, né? E esse seria o processo de exaustão. E depois disso, tudo se repete, é um movimento de rotação, tá? Uma coisa bem interessante, no motor convencional, né, onde você tem aquelas várias peças móveis, né, inclusive esse motor ele não tem nem virabrequim, tá? Tipo, o próprio eixo excêntrico faz o papel do virabrequim, né, porque não tem assim que converter o movimento em rotação, o movimento já é rotativo. No motor convencional, para converter aquele movimento de sobe e desce em um movimento de rotação, você vai precisar do eixo virabrequim, né? Aí basicamente sobe, para, dá o processo ali, depois ele desce, para, convertendo, aí depois ele sobe, para. E nesse processo, né, do motor convencional, só 25% da energia é destinada a ser convertida em torque, né? Enquanto no motor Wankel, não, tipo, no motor Wankel, a maior parte da energia é aproveitada e é destinada ao torque, afinal você não tem que converter, eu já repeti isso sei lá quantas vezes essa palavra, né? Mas enfim, você não tem que converter em movimento de rotação, ele já é um movimento rotativo, então ele nunca para, né? E isso é o que é interessante do motor Wankel. Agora, o próximo carro do Kenji, né? Que é um Lancer Evolution 9, né? Bom, esse já é um motor convencional, tá? É um 2.0 turbo, porém é um motor 2.0 turbo extremamente interessante, tá? Aliás, esse carro inteiro é interessante, porque dá só uma olhada nesse carro, né? Passa aqui só para você ter uma ideia, tá? Código do motor 4G63 e as características desse carro é tração integral, ou seja, tração nas quatro rodas que ficam girando, isso é muito legal, ainda mais porque é um sedã e não uma caminhonete, né? E não, cara, isso não é pra você fazer o mesmo com ele que você faz com uma caminhonete, tá? Embora o Mitsubishi Lancer Evolution ele tenha aparições em rally, né? Mas no caso desse carro, a tração integral é mais pra te dar estabilidade e pra te dar uma precisão na hora de arrancar, tá bom? 290 cavalinhos, né? 40 kg de torque e um câmbio automatizado de 4 velocidades. Só que não, né? Calma, não precisa se assustar. É um câmbio manual de 6 velocidades. Pois é, né? Uma excelente combinação. Então, esses foram os carros de Kenji Bashiro. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like, né? Compartilha com mais pessoas, né? Até porque principalmente a parte do motor Wankel, tipo... Cara, eu conheci esse motor, mas para pesquisar sobre o funcionamento dele é complicado, porque não tem quase nenhum dado aqui, né? O máximo que eu consegui foi no canal Máfia Automotiva, né? Eu acho que esse é o nome. Não, agora mudou, agora é Universo dos Automóveis, perdão. O canal Universo dos Automóveis e no canal Alta RPM. Esses são os vídeos, assim, aqui no Brasil que eu achei mais top. Esses dois, né? Principalmente o do Alta RPM. Enfim. Muito obrigado você que assistiu até aqui e até a próxima.